Nós estamos nos reacostumando a conviver. Essa retomada dos nossos cultos presenciais é só um símbolo de uma série de coisas que está acontecendo por trás disso. Nós estivemos durante longo tempo recolhidos, meio isolados, com medo, nos cuidando, nos protegendo. E é claro que isso causou em nós uma série de sentimentos de acomodação. Não há como fugir do fato de que nós, de alguma forma, nos acomodamos em relação a uma série de envolvimentos nossos que aconteciam antes da pandemia, nesse tempo pré-pandemia. Como resultado das circunstâncias, e muito especialmente como resultado dos nossos cuidados, sim, conosco e com os outros. Houve um preço a pagar, porque há um preço a pagar em tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, todas as escolhas que fazemos, ainda que com o sentimento mais lídimo, mais puro, mais bem intencionado, ainda que no contexto do que precisa ser feito em termos éticos, em termos morais, em termos bons, em termos justos. Mesmo que nós estejamos cheios de razão, ainda assim, há um preço muitas vezes de prejuízo, de perda. Em nenhum momento está garantido em lugar nenhum que quando você adota uma causa justa, ou adota uma postura boa, que isso necessariamente vai dar só lucros ou ganhos. Muitas vezes as causas justas que abraçamos, as causas boas que adotamos, vão nos gerar prejuízo. É claro que é isso. Isso é o óbvio, como tudo na vida. E esse foi um momento em que nós abrimos mão, durante um longo tempo, de convívio, de abraçarmos, de estarmos juntos, de estarmos congregando, por motivos justos, por motivos óbvios, por motivos bons, por motivos naturais, por motivos racionais, por motivos éticos. Mas houve prejuízos a pagar. Um dos prejuízos foi exatamente essa certa acomodação, esse sentimento de acomodação que foi criado em nós. Então, quando eu digo, nós estamos agora retomando, estamos voltando a conviver, estamos voltando a servir juntos, nós servimos separados. Durante a pandemia, aqui na nossa igreja, nós tivemos muita gente servindo. Muita gente servindo. Servindo aqui, servindo fora. Tivemos nossos diáconos, por exemplo, fazendo as suas visitas, atendendo as pessoas, suprindo as pessoas do que elas não podiam vir buscar aqui, principalmente aquelas pessoas mais fragilizadas, que não podiam sair de casa. Aqui na nossa igreja, tivemos pessoas que continuaram tornando possível que os cultos fossem transmitidos, que os cultos acontecessem. Desde o início, eu assumi que os cultos precisavam ser transmitidos daqui e não de casa. Porque eu queria causar justamente essa ideia de você acompanhando em casa, estar vendo aqui o ambiente em que sempre estamos juntos. E eu não abri mão disso em nenhum momento. E outras pessoas que estiveram aqui comigo, propiciando a transmissão dos cultos e fazendo com que os cultos acontecessem. Então tivemos muita gente trabalhando, muita gente atuando. Mas, em termos mais abrangentes,
como estávamos acostumados, e como está voltando a acontecer agora, não. Então, de certa forma, houve esse sentimento de acomodação, pelas diversas razões às quais eu já fiz menção. Então, é uma retomada presencial, mas não só presencial, é uma retomada de outros sentimentos, de outras sensações, de outras experiências que vêm a reboque da nossa volta presencial. Uma delas é o nosso gosto, o nosso prazer em nos engajarmos em algo de forma voluntária, prazerosa, interessada, envolvida, engajada. Essa expressão que vocês viram aqui, estão vendo, e que tem a ver exatamente com o que eu quero falar hoje à noite, é uma expressão que vai aparecer aqui em alguns outros momentos. E eu gostaria que todas as vezes que você lesse essa expressão, você procurasse se lembrar de tudo o que eu quero refletir com você hoje e à noite. Essa expressão venha junto, é um convite para isso, para nos reacostumarmos a trabalharmos juntos, a operarmos juntos, a servirmos juntos, a redescobrirmos o prazer de servirmos juntos, mas muito especialmente o prazer de prestarmos um serviço a Deus e aos outros, só pelo prazer de prestar serviço a Deus e aos outros. Então, o meu objetivo essa manhã é você, que tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem o seu ganha-pão, tem a sua vida profissional, tem suas preocupações profissionais, tem os seus problemas de trabalho, tem as suas lutas diárias referentes ao seu trabalho, à sua atuação, como empresário, como vendedor, como representante comercial, como professor, como mecânico, como motorista, seja lá o que for. É com você que eu estou falando. Você tem seu trabalho, você tem suas preocupações no seu trabalho, da onde você tira o seu sustento, seu ganha-pão para você, para sua família tem seu trabalho. E é a você que eu estou me dirigindo agora, quando eu digo que, para além do que fazemos, para a nossa sobrevivência, para o nosso ganha-pão, para o sustento da nossa família, para a nossa realização profissional, que é importantíssimo, é indispensável essa realização. Todo mundo precisa ter um trabalho para produzir o que nos faz sentirmos-nos humanos na sua integridade, é produzirmos. E o trabalho faz isso. Entretanto, existe uma realização também, e agora é que eu estou entrando e pisando exatamente no campo que eu quero pisar agora, que é servirmos ao Senhor de forma voluntária, espontânea e, muito especialmente, prazerosa. Uma das coisas que essa pandemia fez em nos obrigar a nos recolhermos foi fazer com que nos esquecêssemos desse prazer e dessa satisfação. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse prazer e essa satisfação. Domingo que vem eu falei que nós vamos ter aqui renovação de mandatos. Nós temos aqui uma série de atividades que só acontecem por causa do voluntariado. Temos aqui uma série de projetos que só acontecem por causa de pessoas que têm essa consciência de um prazer especial, específico,
em servirem a Deus e servirem as pessoas com seu trabalho voluntário, com a sua participação voluntária, interessada tão somente no bem que faz ao reino e às pessoas que estão sendo servidas por aquilo que fazemos voluntariamente. Esse é o tema sobre o qual eu quero falar com vocês hoje pela manhã e quero falar à noite. Em dois textos distintos, o primeiro, que é o que eu uso essa manhã, está na profecia de Zacarias, capítulo 3, ou digo, capítulo 4, Zacarias capítulo 4, verso 6. Você conhece esse texto, você já ouviu esse texto, provavelmente já cantou também esse texto. Eu lembro de um cântico antigo, pelo menos, que tínhamos com essas palavras que estão aqui em Zacarias capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era o governador de Jerusalém. O povo de Israel estava retornando da Babilônia após as 7 décadas de cativeiro, estavam reconstruindo a vida nacional, a vida religiosa, a vida civil. Reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo. Há outros profetas, além de Zacarias, que participam disso, como Ageu, cujas profecias se referiram mais especialmente à reconstrução do templo. E Zacarias se dirige então a Zorobabel, o governador de Jerusalém, preocupado em onde teremos gente para nos ajudar nessa reconstrução. Onde as pessoas, onde o entusiasmo. E aí o Senhor manda Zacarias dizer a Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Tem aqui algumas coisas que a gente então precisa refletir sobre elas. Onde estão as pessoas? Perguntava Zorobabel. Por quê? Porque havia um sentimento de acomodação. O que acontecera ali, contextualmente, foi o seguinte: aquela geração nova, que estava voltando para Jerusalém, nunca tinha visto Jerusalém, não tinha os apegos emocionais com Jerusalém que a geração anterior tinha. Foram 70 anos. 70 anos em Babilônia. Uma geração nova nasceu na Babilônia. Começou a trabalhar na Babilônia. Fez a sua vida na Babilônia. Criou raízes na Babilônia. Não estava interessado em sair da Babilônia. Já tinha dupla cidadania babilônica. Já tinha o green card babilônico. Não tinha nenhum interesse em voltar para a Palestina. E o que aqueles que estavam voltando estavam totalmente desinteressados naquilo que estava acontecendo. É como se nós tivéssemos uma pandemia que durasse 70 anos e uma geração nova nem fizesse ideia de como era a nossa vida aqui antes que a pandemia acontecesse. Seria mais ou menos isso. Você tem que dizer para essa geração nova: olha, houve um tempo que a gente se reunia no templo, se abraçava. Lembram do tempo que a gente se abraçava? Lembram do tempo que eu terminava o culto dizendo assim: abraça o irmão que está ao seu lado, dê um abraço gostoso nele. Hoje parece que já faz um tempo enorme. Agora, imagine depois de um grande período ter que explicar a uma geração nova que se abraçava, que a gente não usava máscara. É como mais ou menos estivesse acontecendo isso.
Daí a mensagem de Zacarias. Era preciso redespertar essa consciência para que eles fossem essas pessoas da reconstrução. E aí é que entra a palavra de Deus a Zorobabel, porque a preocupação de Zorobabel era o seguinte: o que eu faço? Crio uma lei. Crio uma lei dizendo, é todo mundo obrigado a trabalhar aqui na reconstrução de Jerusalém e do templo. O que eu faço? Eu ameaço com o inferno. Eu digo, quem não fizer isso aqui vai perder a vida eterna, vai passar a eternidade nas chamas do inferno, no lago de fogo e enxofre. Será que adianta eu ameaçar com isso? O que eu faço aqui? Eu crio mecanismos de motivação, de sedução, de atração, entretenimentos, que a pessoa venha seduzida pelo entretenimento, por brindes. Quem vier vai ganhar um brinde. Todas essas ideias estavam passando pela cabeça dali, de Zorobabel, no interesse de atrair as pessoas para participarem daquele momento de reconstrução. E aí, como Deus sempre joga por fora, Deus, na maior parte das vezes, joga por fora. Na maior parte das vezes, Deus nos dribla. Muito especialmente quando a gente acha que está encontrando as grandes soluções. Aí vem Deus de novo e vem por fora, dizendo, não é nada disso. Não vai ser por aí. Porque também não é isso que eu quero. E aí entra a palavra de Zacarias a Zorobabel. Não vai ser por força. Não vai ser por violência. Não vai ser por sedução. Não vai ser por recompensa. Não vai ser por medo. Não vai ser por ameaça. Mas tão somente pelo meu espírito. É interessante o que eu acho irônico nesse texto, porque os textos bíblicos, eles são compostos muitas vezes de uma certa ironia, que a gente capta ali, e precisa ter uma certa perspicácia para ver a ironia da coisa. Quem é que estava dizendo isso? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, que era o termo que normalmente se usava no Antigo Testamento para Deus, porque a cultura de Israel era uma cultura bélica, até hoje. Toda a cultura de Israel foi formada num condicionamento bélico. Eles tiveram, desde o início da sua história, de conquistar belicamente o que eles têm. A chegada deles na chamada Terra Prometida não foi pacífica, foi guerreira. Foi gente matando e gente morrendo. E daí para frente, a mentalidade era bélica. Era de guerra. Era de morte. Era de combate o tempo inteiro. Por isso, davam esse nome a Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas a grande ironia desse texto é que quando a gente pensa em exército, quando a gente pensa na vida militar, a gente pensa numa coisa que é exatamente a obrigatoriedade, a disciplina. E a grande ironia aqui, o grande paradoxo, é que o Senhor dos Exércitos está dizendo exatamente o contrário. Não vai ser obrigação, não vai ser hierarquia, não vai ser submissão, não vai ser apenas o cumprimento de regras e de leis.
não vai ser por força, nem vai ser por violência, mas vai ser pelo meu espírito. O que Deus estava querendo dizer era duas coisas. A segunda, mais importante que a primeira, embora a segunda seja mais esquecida que a primeira. Mas eu vou falar das duas. Pelo meu espírito, significa duas coisas aqui. A primeira é justamente que envolve o coração voluntário. A obra de Deus, ela é feita com o envolvimento do coração voluntário. O Espírito do Senhor age no coração das pessoas. Não é mais a tábua da lei, mas é o amor, a misericórdia de Deus. O Espírito do Senhor toca, o Espírito do Senhor abre acessos, o Espírito do Senhor conscientiza, o Espírito do Senhor ilumina. O fruto do Espírito é aquilo que Deus produz dentro de nós. Por isso é diferente da obra da carne, porque obra da carne é uma coisa que a gente faz. Fruto do Espírito é algo que a gente colhe. O Espírito semeia dentro da gente uma série de coisas para que dê colheita. É isso que significa pelo meu Espírito. Em primeiro lugar, significa uma operação íntima de conscientização do coração, da mente, de despertamento desse interesse, de despertamento desse engajamento, não como um exército faz, por causa de uma ordem, por causa de uma obrigação, mas o Senhor dos Exércitos está dizendo, pelo meu Espírito. Não serão as ameaças ou os medos, mas será o prazer. E aqui a gente entra na segunda coisa, que eu disse para vocês, é menos lembrada que a primeira. Quando a gente pensa na operação do Espírito, a gente logo pensa nessa primeira coisa, o Espírito trabalhando a gente por dentro. O fruto do Espírito como resultado dessa operação do Espírito dentro de nós. Mas aí entra a segunda coisa, que é algo que o Espírito também faz. É fazer-nos sentir um prazer enorme com isso. Eu estou falando de prazer, gosto, sensação boa, sentimento bom. O prazer do sedento bebendo água. O prazer do faminto comendo um prato de comida. O prazer daquele que ama poder se relacionar com aquela que é amada. O prazer de um pôr do sol no final de um dia estressante. O prazer de ouvir uma música que faz bem aos nossos ouvidos e revigora a nossa alma, ou de ler um poema que abre nossos olhos. O ser humano precisa de prazer. O ser humano depende do sentimento de prazer para ter gosto de fazer as coisas. E essa é a segunda coisa que a operação do Espírito está aqui nos indicando. O que está sendo dito a Zorobabel é o seguinte, olha, esqueça esses seus planos de obrigatoriedade, de compulsão, de ameaça, de violência, de uso do poder. Não vai ser por aí. Vai ser pelo meu Espírito.
porque as pessoas serão conscientizadas pelo meu Espírito, e elas virão, não porque são obrigadas, e não só porque estão conscientizadas, mas porque vão sentir um prazer enorme nesse negócio. Vão sentir prazer em ser úteis, vão sentir prazer em saber que estão servindo ao reino, vão sentir prazer em saber que estão abençoando pessoas. E isso se refere a todas as nossas experiências na nossa vida cristã. Desde a participação do culto, que se não houver prazer nisso, não tem valor. Como também o fato de sermos contribuintes, fiéis, não tem valor se é só uma coisa de obrigação. Tem um prazer aí produzido pelo Espírito Santo, de quando você dedica ali o seu dízimo, a sua oferta, você tem prazer em saber que aquilo está sendo dedicado para o serviço de Deus. Até aquele abraço que você dá na pessoa que está enlutada, chorando, e quando você chora junto com ela, e ela se sente confortada pelo seu abraço e pelo seu choro solidário, você sente prazer em saber que de alguma forma está servindo de conforto para aquela pessoa. Essa dimensão do prazer é o Espírito Santo que produz na nossa vida. O prazer de amar o outro, ainda que tenhamos prejuízo com o que nós fazemos para o bem do outro. O sacerdote e o levita estavam indo para a celebração na sinagoga e não pararam para ajudar o samaritano. Ou digo, o assaltado. Quem parou foi o samaritano. O samaritano desceu do cavalo, perdeu tempo, adiou seu compromisso, sujou as mãos de sangue, pagou a estadia do rapaz na hospedagem. E qual foi a vantagem que ele levou? A vantagem foi o prazer. O prazer de sair de lá com o sentimento de que abençoou uma pessoa. O sacerdote e o levita, olha outra ironia do texto. Veja como a Escritura trabalha muito com a figura da ironia. O sacerdote e o levita, que achavam que estavam servindo a Deus, não estavam, e perderam o principal que alguém tem quando serve a Deus. Apesar de qualquer outra perda que ele tenha, ele ganha o prazer de servir. O prazer que aquele samaritano teve, um samaritano, a quem os judeus abominavam e desprezavam, bem, aquele samaritano teve um prazer que nem o sacerdote, nem o levita tiveram. Prazer produzido no seu interior por voluntariamente, espontaneamente, ter parado e ter feito o que precisava ser feito. E aí que eu entro numa conclusão final aqui da minha palavra. Eu disse a vocês que essa expressão venha junto, ela vai aparecer aqui em outros contextos. Temos uma série de coisas aqui que só vão seguir adiante, só vão dar fruto, só vão se produzir em cima dessa consciência do venha junto, do seja voluntário, do sirva ao reino e sirva ao próximo, mas muito especialmente também do prazer que cada um vai sentir pessoalmente em fazer isso. De maneira mais específica hoje,
Nós pensamos em trabalhar hoje esse tema a partir de uma conversa com a nossa coordenadoria de ação social. Claro que o trabalho da ação social está todo aí, recheado de participações voluntárias. Já no próximo ano, no início do próximo ano, a gente retoma os nossos cursos. A gente, antes da pandemia, estava com isso aqui repleto de cursos, de alunos. E nós vamos retomar isso. Por quê? Porque é desejo desse pastor, e gostaria muito que fosse também o desejo dessa igreja, que a nossa igreja aqui tivesse um lugar muito especial na vida da nossa comunidade. Somos uma igreja na Praça Seca. Nós servimos a comunidade da Praça Seca. E o que nossa igreja puder fazer para servir a comunidade da Praça Seca é fundamental para isso. Muito especialmente nesse serviço que prestamos, os cursos completamente gratuitos. Nós queremos recomeçar agora, a partir do início do ano que vem, curso de alfabetização, que tínhamos vários alunos, curso de pré-ENEM, preparando alunos aqui para o ENEM, para o vestibular, curso de línguas, como inglês, e outros que a gente puder. Nós temos um curso aqui de eletricidade, que abriu portas de trabalho para muita gente que passou por esse curso. Um serviço que a igreja presta à comunidade. Um serviço que a gente chega aqui, eu tenho dito para a Érica, e a gente tem conversado sobre a importância da nossa igreja fazer uma rede com outras igrejas, uma rede juntos aqui, para tentar elevar cada vez mais a qualidade de vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes da Praça Seca. E isso se faz com o quê? Zorobabel perguntava. Com uma lei? Não. Se faz com voluntários, mexidos por dentro com a operação do Espírito, que lhes dá essa consciência e lhes dá esse prazer. A gente vai precisar de professores voluntários para esses cursos, a gente vai precisar de pessoas voluntárias. O que Noites Serenas está fazendo é com voluntários, que vêm aqui, que saem, que se aproximam lá da pessoa que está na calçada e quer abençoar aquela pessoa. E outras tantas coisas que já funcionaram e funcionam por voluntariedade. Cada corista aqui, que vem cantar num coral, num grupo vocal, cada instrumentista que vem aqui ensaiar, cada diácono que trabalha aqui na visitação, no acompanhamento espiritual dos membros da igreja, no telefonema que dá para os aniversariantes, tem a sua experiência de voluntariedade e sabe do que eu estou falando quando eu falo em prazer em servir. Mas como eu dizia, para encerrar, eu vou acrescentar um conceito aqui. E um conceito que não é meu, eu estou só adaptando o conceito. Eu acho que eu já falei sobre isso numa das transmissões dos nossos cultos. Já usei isso como ilustração de alguma das mensagens no tempo aqui do nosso exílio babilônico, enquanto eu estava transmitindo os cultos pela internet. Mas eu vou repetir, porque eu acho de uma importância vital. Eu estava assistindo uma entrevista que o Pedro Bial fazia com o Nelson Motta. Nelson Motta é um produtor musical desde a década de 60, conhecidíssimo, respeitadíssimo. Pedro Bial, entrevistador que você conhece dos programas de entrevistas. E o Nelson Motta lançando um livro sobre a sua vida, sobre as suas experiências, sobre o seu trabalho de produtor musical, as pessoas que ele conheceu, as carreiras que ele propiciou que acontecessem. E lá no momento da entrevista, o Nelson Motta diz o seguinte: olha, eu me considero uma pessoa de muita sorte,
porque tudo que eu consegui realizar na área de produção musical, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo. Eu fui encontrando as pessoas certas, eu fui apostando nas coisas certas, eu fui me aventurando nas coisas certas, e foi tudo assim, muito bem encaminhado, sem mesmo que eu soubesse entender como aquilo estava dando tão certo. Para vocês terem uma ideia, o Nelson Motta descobriu o Coral Batista do Harlem, lá em Nova York. Um dia, passeando por lá, ele entrou na Igreja Batista do Harlem e ouviu aquele coro de spiritual negros cantando, uma enormidade, encantando todo mundo, mas naquela igreja. Aí ele foi, conversou com o regente do coro e disse: isso não pode ficar só aqui. A gente tem que mostrar isso para o mundo. Aí ele vinha para o Brasil, falava com produtores aqui. E todo mundo que ia a Nova York, quando se encontrava com ele, ele falava: eu preciso te mostrar uma coisa. E levava lá na Igreja Batista do Harlem, para ouvirem o coro do Harlem. E saía todo mundo encantado. Aquilo aqui no Brasil, na década de 90, foi uma febre. Todo mundo que era da área musical, que ia a Nova York, passava pela Igreja Batista do Harlem para conhecer o coro do Harlem. Gravaram um CD deles aqui. Esse é o tipo de trabalho que o Nelson Motta fazia. Ele dizia: naquele domingo de manhã resolvi entrar numa igreja, entrei na igreja certa e ouvi o coro certo. Aí ele diz assim: eu me considero uma pessoa de muita sorte, de tanta sorte, que eu criei a ética da sorte. E aí essa parte da entrevista é que chamou a minha atenção demais. Ele diz assim: eu criei a ética da sorte, isto é, eu olho para tudo que aconteceu na minha vida, vejo as bênçãos, ou vejo a sorte que eu tive, e essa sorte, ou o produto dessa sorte, não pode ficar só comigo. Eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. E aí ele cria, diz ele, a ética da sorte, que é compartilhar com outros, espontaneamente, voluntariamente, todas as coisas que ele aprendeu. Ser útil para as pessoas, com tudo aquilo que ele ganhou. E ele chamava isso de ética da sorte. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se a gente trocar os termos, se em vez de chamar de sorte, a gente chamar de graça, e em vez de ética da sorte, a gente chamar de ética da graça. E eu saí daquela entrevista inspirado pelo Nelson Motta, com o seguinte pensamento: de fato, nós também precisamos ter uma ética da graça. E fiquei pensando, eu tenho pregado sobre a graça a minha vida toda, enfatizado a graça na minha vida toda. No início do meu ministério, estava esse crescimento desse evangelicalismo esquisito que tem por aí, em que a ideia da graça estava sendo diminuída, as pessoas estavam sendo chamadas à sua autojustificação, a crendices, a lendas no meio evangélico que diminuíam a ideia da graça. E desde o início do meu ministério eu disse: não, isso aí vai ser meu tema. Pregar o evangelho para mim é falar do evangelho para qualquer pessoa, membro de igreja ou não. Todo mundo tem que ouvir o evangelho da graça. E quando terminou essa entrevista, eu pensei, eu tenho pregado sobre a graça há tanto tempo, que eu não posso fugir dessa responsabilidade de também chamar as pessoas a uma ética da graça. Isto é, meu Deus do céu, eu não merecia nada disso. Eu não merecia a salvação e Deus me deu a salvação pela graça. Eu não mereço as bênçãos e Deus me abençoa. Eu não mereço a companhia de Deus comigo e Deus me acompanha. Eu não mereço o Espírito Santo em mim e Deus está em mim. Eu não mereço servir a Deus e, no entanto, eu sirvo. Eu não mereço os dons que eu tenho e, no entanto, tenho. Para onde eu olho na minha vida e para onde você olhar na sua vida, é tudo
fruto da graça. Porque a gente chegou aqui nu. E já começou a graça de Deus agindo na nossa vida, nos dando pai e mãe. E família. E estudo, e educação. E tudo isso veio de graça para a gente. Até a saúde que nós temos para poder ganhar dinheiro e trabalhar é graça. Cada vez que a gente levanta de manhã e dá uma respirada, é graça. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No próximo mês de fevereiro eu chego aos 60 anos. Me falavam muito da crise da meia-idade. Quando chegar com 40 é um terror. Nada, tranquilo. Quando chegar aos 50 vai ser um negócio. Nada, tranquilo. Nada, absolutamente nada. Eu vivi meus 40 e meus 50 anos da mesma forma como eu vivi a minha vida toda. Mas agora aos 60, é que eu estou começando a experimentar essa sensação maior de fragilidade. Estou começando a experimentar essa certa angústia e aflição com a consciência de que a vida está acabando. De que eu não vou viver mais 60 anos. De que eu estou entrando agora no que seria assim a curva final. De que o meu corpo não terá mais a saúde que tinha aos 30. De que a minha disposição e motivação não terá mais aquilo que tinha quando tinha 20. E aí, eu estou pensando assim, olha só como é que está funcionando a minha cabeça. Eu ouço que uma pessoa morreu com 65 anos, eu digo, bom, se eu morrer com 65, eu tenho mais 5 anos de vida. Essa semana foi a Cristiana Lobo, morreu com 64. Bom, se eu morrer com 64, são mais 4. Então é assim que a coisa está funcionando na minha cabeça. Mas tem uma coisa. Hoje, eu também olho para trás e sei que fui agraciado por Deus e que eu não tenho como não ter uma ética da graça em que eu me sinta instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dos outros, seja que idade eu tenha. Se eu não puder fazer de determinada maneira mais para frente, eu farei de outra. Se eu tiver limitações físicas mais adiante, terei outras possibilidades. Mas a consciência da graça de Deus sobre a minha vida não me deixa espaço mais para abrir mão da ética da graça. Ou seja, eu não tenho como dizer que mereci o que Deus me deu, porque não mereci. E por causa disso, eu tenho que ter uma ética da graça, em que eu tenha esse objetivo de vida, de seja qual for a condição, ser um instrumento de graça de Deus para as pessoas. É dessa voluntariedade de prazer em servir e abençoar os outros que o Senhor falava a Zorobabel. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. E eu quero encerrar transformando isso, de certa maneira, em algo prático. Porque esse é o tipo de coisa que pode ficar muito na teoria. E a gente sair daqui hoje dizendo, está muito bom, está muito bem. Então é isso, vamos ver como é que vamos fazer isso. Está bem, então vamos ver como vamos fazer isso. Por isso eu disse a vocês que essa expressão vocês vão ver várias vezes aqui, em várias ocasiões, quando o convite será esse: venha junto. Venha junto.
com a consciência que o Espírito Santo dá e com o prazer que o Santo Espírito produz em nós quando servirmos ao Senhor de forma voluntária, espontânea, amorosa. E para tornar a coisa bem prática, eu vou encerrar a minha palavra e vou passar a palavra aqui para a Daniele, que vai falar justamente sobre os primeiros voluntários que precisamos. Nós vamos voltar a esse assunto várias vezes, em várias ocasiões, em várias áreas da igreja. Mas hoje, para mostrar como é que a coisa já pode funcionar imediatamente, porque tudo isso que eu falei não tem valor se ficar só na palavra, só na teoria, só na intenção. Tem que virar prática. Eu volto a dizer, nós é que transformamos Deus em algo concreto na vida da pessoa, quando amamos. Então, por causa disso, eu quero encerrar aqui, convidando você, à noite, a pensarmos ainda sobre isso, sobre o venha junto, sobre Deus nos transformando em pessoas voluntárias com o prazer de servir. Mas quero encerrar de uma maneira muito prática, com aquilo que vai ser sinalizado do que imediatamente a gente já pode fazer. Outras tantas coisas vão aparecendo aqui. Já estão aparecendo, já apareceram. A gente só vai dar mais ênfase nisso. O venha junto quer dizer tudo isso que eu falei aqui. Essas duas palavras, essa expressão, cada vez que você lê aqui na frente, e cada vez que for dito algo a respeito disso, que você se lembre disso que falamos, disso que dissemos hoje, disso que Zacarias estava dizendo a Zorobabel, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, porque o prazer está justamente aí.